Pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, com bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, falando com grandes gestores, falando com participantes do mercado, quem pensa e executa, quem faz esse mercado, para trazer algumas daquelas perguntas difíceis, as respostas fora da caixa, para te ajudar a pensar melhor os seus investimentos. E hoje nós vamos bater um papo com o Fio Soares, analista da Hora Meu Investimento, sobre o mercado de renda variável, que eu sei que vocês gostam muito. Nós temos esse professor aqui para comentar hoje. Fio, prazer recebê-lo no Você com o Dinheiro de hoje. Opa, prazer é todo meu, prazer estar aqui com vocês e vamos nessa. Eu vou começar, a gente tem uma tradição no programa, de fazer algumas perguntas difíceis. A gente começou o ano de 2024 muito empolgado, né? Lá na Com Dinheiro a gente faz alguns levantamentos da indústria de fundos e a gente viu que o último trimestre de 23 foi o primeiro que, por exemplo, os fundos de ações voltaram a captar positivamente, a captação líquida positiva, justamente por essa empolgação da turma, falando agora vai. E aí a gente veio em janeiro, fevereiro, andando mais ou menos de lado, e veio março e abril mais complicados. Ainda dá para pensar em renda variável para 24? Felipe, foi mais ou menos esse procedimento aí mesmo que você descreveu, né? Porque a gente tem o movimento dos fundos de renda variável, de bolsa, muito dado pela performance imediatamente anterior que os investidores observaram, né? Então, quando a gente teve aí em 2023, dando uma breve retrospectiva, né? No início do ano, a gente teve situação americana, tivemos uma situação de crédito muito engessada, incerteza do governo, então ali realmente não teve interesse, porque o macro estava agitando a bolsa. Tivemos uma perspectiva contínua de melhora na perspectiva de juros, na perspectiva de corte de juros ao longo do segundo semestre, o que motivou uma performance um pouquinho melhor da bolsa, o que motivou o influxo de recursos que a gente observou, né? E agora, especialmente agora em final de março e ao longo de abril, a gente observou o retorno de tudo que a gente viu no segundo semestre, né? Que é a perspectiva de corte de juros americana não se verificando, né? O Fed ficando cada vez mais pessimista. Aqui no Brasil, o Roberto Campos Neto indo em linha, então com uma limitação aí no potencial de corte de juros ao longo de 24. E, mais uma vez, a gente teve um cenário de bolsa aí limitado pelo cenário macro, o que é bem comum, né? Então, olhando bolsa como produto em geral, né? A gente realmente está num momento desafiador, mas olhando ação por ação, tem coisa boa ali para a gente destrinchar. Bom, a discussão que gira muito em torno de juros americanos também é a ponta de esticar o dólar, né? Com juros americanos mais altos. Primeiro, a gente tem que segurar juros aqui no Brasil também, porque juros não é só política monetária, você precisa financiar o governo. Então, se juros americanos estiverem altos, você não consegue abaixar muito aqui. Mas esse diferencial também pressiona o câmbio. Pressionando o câmbio, a gente também tem a ponta das commodities. Como é que é a perspectiva para as empresas de commodities aqui na Bolsa Brasileira, que são um pedaço relevante dessa bolsa? O commodity é um ponto bem importante aí, que é exatamente o que a gente observou aí, exatamente nesse período de final de março e ao longo de abril, que a gente viu a empresa de varejo, setor muito exposto à atividade econômica Brasil, varejo, construção civil, educação, saúde, tudo com queda muito relevante, né? Até mesmo bancos, né? A gente viu aí Itaú registrando uma queda da casa de 8%, e uma queda relevante nas empresas que têm uma exposição grande à atividade econômica Brasil, e empresa de commodity registrando desempenho bom e até positivo, né? Então, estamos aí com Vale com alta de 6% no mês, estamos com Petrobras com alta, estamos com Suzano Clabin alta. Então, isso é exatamente motivado por essa componente de câmbio, que ajuda muito, né? A empresa de commodity, que é o exportador, então o câmbio sobe, o câmbio brasileiro desvaloriza, o dólar valoriza, ela ganha mais dinheiro em reais e ganha mais dinheiro como um todo, porque a receita é em dólar e o custo é real. Isso é uma componente. E a segunda componente também é a componente de vendas, né? Que no caso das empresas brasileiras, quando você tem uma perspectiva de juros mais alto, você tem uma perspectiva de atividade econômica deteriorada, e isso impacta empresas como, acho que eu mencionei, construção civil, educação,
mas não impacta, por exemplo, uma Petrobras ou uma Vale que tem o seu mercado consumidor global, o preço da sua commodity definido globalmente, e se o Brasil vai bem ou mal, não faz tanta diferença assim no desenrolar do negócio dessas empresas. Então, o que prejudicou a Bolsa como um todo não prejudicou elas, e a componente do câmbio até ajudou. Por isso que a gente observou esse desempenho bom de empresas de commodity ao longo desses últimos 6, 8 semanas. A gente tem, dentre as várias commodities, tem uma discussão forte especificamente sobre uma delas, que é o petróleo, né? E além de tudo que a gente já tem conversado sobre um cenário macro instável, petróleo tem duas componentes fortes, que são, por um lado, quanto rápida ia ser a puxada da transição energética, e aí a gente teve uma série de crises geopolíticas que amenizaram isso. E na outra ponta, a questão de como países produtores mais ou menos instáveis abrem ou fecham a torneira. Basicamente, as duas oscilações jogam a favor do preço, né? Sobe o preço de petróleo, porque se você demora mais de fazer uma transição energética, consome-se mais petróleo. Se você tem instabilidade no Oriente Médio, fecha-se a torneira. Então, como é que estão as petroleiras aqui no Brasil? É um cenário importante esse do petróleo, exatamente pelo que você mencionou, que a gente teve uma perspectiva de consumo de petróleo declinante, mas era só a perspectiva, porque na realidade a gente nunca teve um consumo de petróleo declinante. A gente passou por esse momento 18, 19, 20, que a eletrificação é inevitável, mas isso foi um pouquinho uma visão irreal do mercado como um todo, porque a gente não tem a tecnologia, a gente não tem condições para fazer uma reversão do consumo de petróleo rápida como os ambientalistas gostariam, né? O que, enfim, pode ser até ruim para o ambiente, mas é a realidade que a gente se encontra, né? O pessoal do ESG fala muito do I, que é o ambiente, né? Nossa, como é que o petróleo é ruim para o ambiente, mas ele não fala do S, né? Que é o social, porque o petróleo permite aí um desenvolvimento econômico e uma série de confortos e benefícios e redução da inflação que tem impacto social relevante no mundo inteiro. Então, a continuidade do consumo, e até, inclusive o aumento do consumo do petróleo, é uma realidade aí. E por outro lado, né, nesse momento aí de 18, 19 e 20 que a gente teve o nosso frenesi de eletrificação, as Big Seven, né, as majors, as produtoras maiores globais de petróleo, tiveram uma interrupção grande no investimento, né, um aumento do critério do investimento, até porque a gente passou por um período de preço do petróleo baixo, né? Então a gente tem pouca entrada e capacidade de grandes projetos de petróleo ao longo dos próximos anos, né, que são projetos de muitos anos para entrar em operação. Isso limita a oferta. Então, não só os países da OPEP restringindo, temos também os países não OPEP com uma oferta que poderia estar maior e não está exatamente por subinvestimento das principais empresas de petróleo nos últimos anos. Exatamente. Então, a gente vê uma equação para petróleo aí nos próximos anos muito favorável, tá? Então, muito favorável, o que eu quero dizer é manutenção desse patamar de preço que a gente está hoje, de 80 a 90 dólares o barril, que é extremamente favorável. Estamos vendo aí lucro de Petrobras, todas as petroleiras do Brasil, com um patamar extremamente satisfatório, né? A gente tem a gente vê aqui, né, a Petrobras vinha se marcando com múltiplos bastante descontados. Mas lógico, a Petrobras tinha características próprias, mas no mundo inteiro a gente viu petrolíferas com múltiplos descontados justamente porque precificava-se esse crescimento negativo, essa redução das companhias. E aí a gente está vendo também uma ondinha de fusões e aquisições ali, né? No mundo inteiro, as petrolíferas, quem tinha caixa, aproveitando para ir lá e abocanhar o vizinho. É a forma que tem de aumentar a produção, né? O setor de commodity como um todo, ele tem uma particularidade em relação ao resto do mercado, que geralmente o ponto de compra e de venda é o inverso do que é de outras empresas. Por quê? Porque quando a empresa, vamos supor assim, a Vale, uma Petrobras, quando ela está muito barata, é porque o preço do produto que ela produz, vamos dizer, petróleo, minério de ferro, está muito baixo. Então, quando ela está com seu valor de mercado muito depreciado, que é a hora ideal de comprar, geralmente ela está com um múltiplo alto, porque a lucratividade caiu mais ainda por causa do preço da commodity.
Então, o que é mais comum de você fazer para ganhar dinheiro em commodity é você comprar a ação quando o múltiplo está alto, ou seja, quando o valor da empresa está baixo. Porém, a lucratividade está mais baixa ainda por causa do preço do petróleo e vender no momento oposto, né? Então, agora, por exemplo, por essa lógica de mercado, seria um momento de você vender Petrobras, Petrolífera, Vale, que a gente está com um momento de preço de commodity favorável. Eu argumento que não, porque a gente também tem uma perspectiva de manutenção desse preço favorável e também que é um excelente momento de você estar em empresas com resiliência de preço, tendo em vista o desempenho das outras empresas que a gente está observando na Bolsa, né? E dentro de petróleo no Brasil, a Petrobras puxa muito dessa liquidez pelo tamanho que ela tem e o próprio volume financeiro das ações estão expostas ao mercado para negociação. Mas você que acompanha, monta ali, discute as carteiras de investimento, conta um pouquinho para a gente de como está a composição desse setor. É Petrobras mesmo o carro-chefe ou tem outras oportunidades ali mais interessantes na mesa? Olha, não, falando em termos de liquidez, evidentemente que a Petrobras, em termos de valor de mercado, ela é 10 vezes maior do que o segundo colocado aqui no Brasil. Então não tem nem discussão, né? Por mais que a Prio, que no caso seria o segundo colocado, tem o mesmo valor da Suzano, né? Que é 50 bilhões de reais. Então, assim, a Petrobras é um colosso, é um gigante da nossa bolsa, é a maior empresa com representatividade do índice, 14%, agora já deve estar uns 16% do índice. Então, assim, se você tiver com a mentalidade do fundo grande estrangeiro, não tem nem como o cara investir se ele vai botar 1% do patrimônio, ele compra metade da Prio. Agora, em contrapartida, a gente não está aqui falando com fundo estrangeiro, estamos falando com pessoa física e para o tamanho de portfólio típico de uma pessoa física, é interessante observar, assim, empresa de menor porte que não tem um problema de liquidez, né? A pessoa investindo 100, 200, 1 milhão de reais, não tem um problema de liquidez, não vai ter dificuldade de entrar e sair, dependendo da empresa que possa ter aí seus 10, 20 bi de valor de mercado. Então, isso não é um problema, né? A gente gosta bastante de Prio, né? Prio realmente se consolidou de uma forma extremamente satisfatória como empresa referência em otimização, né, engenharia, redução de custo e estratégia de mercado. Vemos menos upside, evidentemente, porque como a empresa é uma empresa excelente, muito dessa excelência já está precificada no mercado, então o case de Prio seria um case de menos volatilidade, um case para você estar mais comprado aí no preço da commodity, né, no preço do petróleo. Você acha que o preço do petróleo vai subir, é um bom veículo para você entrar, mais estabilidade. E não dividendo, um crescimento bem relevante, né? Quando a gente comenta sobre justamente essa recomposição de mercado, dados os momentos de múltiplos para que as próprias companhias façam seus investimentos, a gente também tem um conjunto de aquisições e fusões aqui no Brasil. Como é que vocês leem esse mercado agitado de M&A? A nossa leitura aqui é de que é uma movimentação natural, né? A gente teve, ao longo desses últimos 6 anos, um movimento por parte da Petrobras, né, da gestão da Petrobras na altura, de se desfazer de pequenos postos, né? Pequenos para ela, mas grandes para empresas de tamanho normal na Bolsa, o que criou um universo aí de empresas júnior, né? De empresas com valor de mercado ali de 10, 15 bilhões de reais, e um mercado que, tendo em vista uma redução dessa possibilidade de crescimento devido a uma redução do programa de desinvestimento da Petrobras, agora volta os seus olhares para a consolidação, né? Então isso é uma coisa supernatural que acontece em outros setores, né? E que a gente está observando agora no setor de petróleo, que foi de 0 a 100 e agora a gente tem um momento de consolidação. Então a gente vê como natural e é bom para as empresas, né? Porque empresas maiores geralmente têm um custo de captação menor, então vai reduzir o custo de endividamento. O setor é um setor capital intensivo, né? Então realmente depende muito de endividamento. Vai ter otimização de engenharia, né? Otimização operacional, que no caso da Prio, por exemplo, foi espetacular, excelente, e pode vir com outras. Por exemplo, o movimento da 3R vendendo para a Recôncavo os postos onshore iria exatamente nessa direção, né? E a gente pode observar outros movimentos nessa direção também. Então é positivo para o setor como um todo, sem dúvida. Você comentou de Prio. Prio é
o segundo nome ali ainda 10% de Petrobras, mas o segundo nome em termos de tamanho. Só que Prio também é um caso que vem num sprint importante de preço. Tem espaço para crescimento ali ainda? É o segundo nome depois da Petrobras com 1/10 do tamanho do valor de mercado, porém, ela é mais ou menos 5 vezes o terceiro colocado em tamanho de valor de mercado. Então, assim, não posso dizer que é uma empresa pequena. É uma empresa bem grande, 50 bilhões de reais, e a gente vê, assim, na Prio, uma proposta muito oportunística que vem se provando muito boa, né, de aquisição de postos adjacentes e compartilhamento de estrutura, porque a parte realmente cara, né, a parte mais cara de você ter a operação do poço é a estrutura. Então, quanto mais petróleo você conseguir extrair com a mesma estrutura, mais você dilui o custo fixo e melhora o seu custo, e é isso que eles vêm fazendo. Então, assim, para a Prio, crescer por crescer não seria interessante. Seria interessante mais você ter um crescimento oportunístico que fizesse sentido, dado o resto dos seus ativos, né? Para você conseguir diluir mais, continuar diluindo o custo fixo. Agora, a gestão lá é excelente, né? Se eles se propõem a fazer isso, acredito que eles estão vendo oportunidade para que isso aí seja feito da melhor forma possível. Então, é uma empresa que dá para confiar no management. E os dividendos? O dividendo parece que a gente vai ter, não vamos ter aí o dividendo no caso da Prio, né? É uma escolha de alocação de capital que toda empresa tem que fazer, né? Então, eu não posso dizer que é ruim para o investidor, porque é uma questão de confiança, né? Se você confia no management, se você acha que o management é competente, se você acha que o board está alinhado com o acionista, então, quer dizer, você acha que a decisão está sendo tomada da melhor forma naquela empresa, então, se a empresa resolve que não vai pagar dividendo, vai pegar o dinheiro para investir, para crescer, e você acredita que a decisão está sendo tomada da melhor forma, que eles são competentes, então quer dizer que essa seria a melhor decisão. A decisão de pagar dividendo ou não é muito mais uma decisão de alocação de capital, né? Porque afinal de contas a empresa poderia pagar dividendo e tomar uma dívida no mercado. Então, eu acredito que no final seja positivo para o investidor essa decisão, tá? Mas não é uma decisão popular, né? Aí você tem a questão de estar pronto para as aquisições que aparecerem, né? É um pouco de compra de call também, né? Exatamente. O cenário de M&A, não só em petróleo, como um todo, né? É um cenário muito oportunístico, né? De que você tem, às vezes, uma oportunidade que aparece do nada. Então, a gente não sabe, né? Às vezes a companhia está se preparando para fazer um M&A para dobrar de tamanho e a gente não sabe, porque conversas são privadas, então a gente não tem como saber esse tipo de coisa. Mas, sem dúvida, você não pagar dividendo deixa a empresa com uma estrutura de capital mais robusta para fazer um movimento desse tipo aí, com certeza. Exato. Quando a gente estuda estrutura de capital nos livros, né, você presume que o mercado é absolutamente líquido, você pode pegar dinheiro quando você quiser, sempre as mesmas taxas. Mas isso é longe de ser verdade, né? Se você está numa situação de crise e que as empresas eventualmente têm oportunidades de entrada melhores justamente porque o valuation foi amassado. É nessa hora que você não vai conseguir captar dinheiro com ninguém. Você vai fazer um follow-on no meio da Covid, por exemplo. Então, essa história de abertura, de mercado sempre aberto é uma das maiores dores ao modelo tradicional. Existem outras explicações também, mas fazendo curto uma conversa longa, muitas vezes pensar a estrutura de capital de uma forma, eu nem diria mais conservadora, mas de fato fazer essa compra de calls, então deixar eventualmente um capital líquido ajuda. E querendo ou não, a gente está numa estrutura em que o caixa é bem remunerado, então também você não perde tanto assim deixando o dinheiro esperar. Tem um mercado, você comentou sobre as empresas mais resilientes de preço. Instituições financeiras no Brasil usualmente são vistas como dos segmentos mais sólidos, junto ali com utilities e afins. Mas, nesse último sprint de queda, os bancos também sofreram um bom tanto. Como é que está a visão de vocês para o setor financeiro aí desse ano? Olha, a gente tem observado um setor bancário, né? Vou comentar aqui de banco, um setor bancário que está com
uma disparidade grande, né, que a gente já não observava há muito tempo, né? Tradicionalmente, por exemplo, a gente sempre observou um Bradesco com ROI de 18%, 17%, abaixo do Itaú, que é o seu par tradicional, mas não muito, né? Então, no pós-pandemia, a gente observou o agravamento da situação de que tanto o Bradesco, em maior medida, quanto o Santander, em menor medida, com índice de inadimplência muito alto, né? Uma concessão que posteriormente se mostrou pouco criteriosa, né? Uma concessão de crédito que foi dada de uma forma muito generosa, com pouco critério, que acabou ocasionando aí um aumento na inadimplência, aumento no provisionamento e o resultado ruim que a gente vem observando, né? Em contrapartida, a gente teve Itaú e Banco do Brasil com números excelentes e os nossos novos entrantes que agora já se consolidam como main players, né? Como caras de segmento tradicional já de tão grandes e de tão consolidados que já estão, né? Que são BTG, XP e Nubank, com números cada vez melhores, né? Inclusive o Nubank surpreendendo bastante o mercado com números excelentes, geração de caixa muito boa e mantendo um crescimento, né? Que é espetacular. Então o Nubank a gente observar mais recentemente uma alta muito grande no preço do papel, né? Depois de fazer um IPO sendo avaliado a preço mais alto do que o Itaú, tivemos uma queda expressiva e agora um retorno também muito expressivo a um patamar elevado de preço. E o cenário de indústria financeira mudou bastante, né, devido a essas mudanças todas, mas a característica que se mantém é de que a indústria como um todo é extremamente competente, muito, muito forte, né, muito lucrativa. E para frente a gente observa uma continuidade do que a gente observou ao longo dos últimos trimestres, né? Então a gente observa XP, BTG e Nubank com a continuidade desses resultados bastante robustos, né? A gente observa Itaú e Banco do Brasil também com a continuidade desse ROI aí de 20%, 22%, que é espetacular, né? A indústria financeira brasileira é muito lucrativa e um desafio grande no Santander, mas especialmente no Bradesco, né? Que a gente sabe que o Bradesco tem aquela cultura de mudanças mais lentas, né? Sendo assim um destaque nesse sentido, né? Aquela cultura de promover a prata da casa, que não é ruim, mas é levado ao extremo no caso do Bradesco. E a gente já teve um meia-culpa aí por parte do management que veio assumir alguns erros e traçar um planejamento aí para mudança, né? Tanto com aumento do investimento em TI, que é o carro-chefe, né? Em qualidade de serviço, melhora no serviço para alta renda, melhora na gestão de RH, né, que tem em vista manter, né, reter talentos e atrair talentos. Então, tivemos uma troca do CEO antecipada, com a entrada do Noronha. Então, todos os momentos que fazem sentido, mas o desafio é bastante grande e a gente com certeza não vamos observar isso influenciar os números já nesse trimestre ou no próximo. É um trabalho de um longo tempo, mas a gente acredita que até pela normalização aí do cenário macro, o Bradesco deve entregar o seu ROI ali de 10%, 12% ao longo desse trimestre agora, desse primeiro trimestre de 24. A gente tem aquela estrutura, a diretoria do Bradesco tem algumas dezenas de pessoas. Então, se você quiser trocar o management, você não vai trocar, vira uma chave, manda todo mundo embora e contrata todo mundo novo. Se você fizer uma troca por semana, leva uns 2 anos para trocar todo mundo. Então, é um equilíbrio interessante. E aí, outros players mais leves, eu lembro que a gente discutia há 5 anos que o BTG era um banco muito bom, mas estava caro. É uma conversa parecida com a que eu tinha de Apple, né? Só que o duro é que ele continuou crescendo e o preço basicamente acompanhando. O múltiplo fica mais ou menos no mesmo patamar, mas ela vai... o banco foi tomando corpo ao longo do tempo, sem ter que carregar o ônus de já ter sido muito grande há 5 ou 6 anos. Lógico, a gente tem que entender em que ponto essa curva começa a inclinar, mas, de fato, são dinâmicas estruturalmente diferentes, né, entre um banco que veio mais leve e um banco que já rodava grande. A não ser o Banco do Brasil, porque você comentou que o
Bradesco rodava com esse ROE um pouco abaixo do Itaú, mais próximo, o Banco do Brasil veio num sprint interessante de ROE também. Então, ele mesmo sendo grande, ele foi melhorando esses números ao longo do tempo. Ainda assim, é um banco com um preço... Aí sempre falando nos referenciais, nos pares, né? Quando a gente olha alguns indicadores mais tradicionais para banco, né? Preço-lucro, por exemplo, constantemente o Banco do Brasil fica descolado dos pares. Ou seja, ele sempre tem números um pouco abaixo. Isso tem um pouco a ver com o receio da mudança de política, de concessão de crédito, por exemplo, no Banco do Brasil, como aconteceu no passado, ou tem outras justificativas que levam a esses múltiplos do Banco do Brasil consistentemente mais achatados. Mas se não tiver justificativa também, se fala que a gente já compra para pegar uma recuperação, né? O Banco do Brasil ele passou por uma situação muito particular, né? A gente, se você olhar o dado histórico, o Banco do Brasil ali em 15, 16, ali na altura do governo Dilma e até anteriormente, não tem tradição de ter um retorno no seu patrimônio elevado, né? A gente estava falando aqui de um retorno de 8%, 10%, então muito aquém do que é observado nos bancos privados, né? E o que a gente teve ao longo de Temer para frente foi uma reforma muito grande dentro da companhia, com troca de gestão e com diversos PDVs, né? Então plano para redução de folha, e uma profissionalização do banco como um todo que acabou também coincidindo com um boom do mercado agrícola, né? Que é um grande foco do Banco do Brasil que a gente teve no Brasil. Então dessas duas componentes foram os principais responsáveis para a gente observar o Banco do Brasil colocando aí esse retorno do seu patrimônio de 20%, super em linha com os principais players do setor que a gente tem observado. Agora, o desconto, né, a principal métrica que a gente costuma olhar banco é o preço sobre valor patrimonial. E o Banco do Brasil, com certeza, tem ainda hoje um desconto muito grande em relação aos pares. Está operando aí, casa de uma vez, o valor patrimonial, que anteriormente era 0,7, 0,6. Então, a gente já teve um prêmio em relação ao passado do Banco do Brasil. Já tivemos um prêmio colocado, mas sempre tem a incerteza, né, em relação a como é que o banco vai ser tocado para frente. E historicamente, as estatais, ao longo dos governos que a gente teve aí com a execução do PT, não tiveram um desempenho muito bom. Então, é a mesma questão que a gente tem com a Petrobras, a mesma questão que a gente tem com o Banco do Brasil, é a incerteza ali em relação a como é que a companhia vai ser tocada, até que ponto que a gestão vai ter interferência política. Então, é uma discussão que ainda tem, sim, com certeza, impacto no preço, né? Maravilha. Estamos batendo esse papo aqui com o Fio Soares, analista da Orama Investimentos, sobre o mercado de renda variável, as oportunidades em Bolsa Brasileira, quebrando um pouco esse grupo de Bolsa Brasileira para tentar encontrar as oportunidades diante de um cenário macroeconômico bastante desafiador. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fio Soares, analista da Orama Investimentos, sobre o mercado de renda variável, sobre as oportunidades e os setores que podem despontar nesse mercado aqui em 2024 e, naturalmente, sobre as oscilações e o cenário macro que vem tecendo boa parte do roteiro dessa história esse ano. Até então, a gente comentou, você trouxe ainda no começo do primeiro bloco, Fio, justamente sobre essas teses que são mais sensíveis ao pacote Brasil, são mais sensíveis à economia local, e os pacotes são menos sensíveis à economia local. Como você consegue enxergar essa decomposição de setores, né? Então, o que a gente deve ter ainda andando de lado, sofrendo um pouco mais com esse cenário macro, e quais são os setores que vocês geralmente olham justamente para fazer essa blindagem? Bem, primeiro destacar que essa divisão, né, é mais uma coisa que é inerente ao negócio que a empresa atua, né? Tem a questão conjuntural do nível de endividamento que ela trabalha,
mas é muito mais ligada à atividade que ela atua, né? Então, a gente falando aqui de setor imobiliário, né? Incorporação imobiliária, falamos aqui de varejo, especialmente varejo vestuário, varejo discricionário, né? Que seria aí Americana, Casa Bahia. Esses são setores que, em qualquer situação, tem uma exposição alta à atividade econômica Brasil, né? E o que a gente observa é que a gente tem preferido ficar, sim, exposto a setores que têm exposição à atividade econômica Brasil, mas de uma forma um pouco mais conservadora, né? Então, é o que a gente observou no final do ano passado, né? Que era um momento um pouquinho mais de otimismo. Um otimismo que ainda não era um otimismo muito otimista, né? Vamos dizer assim. Um otimismo ainda mais contido, né? E a gente tentou se expor ali usando veículos um pouco mais conservadores, né? Então, falando aqui, por exemplo, de Assaí, é uma empresa que é de varejo, sim, é uma empresa que é exposta à atividade econômica Brasil, sim, mas é uma empresa que tem uma estabilidade nos números que é muito mais alta do que uma Magazine Luiza, por exemplo, né? É uma empresa que depende muito menos de crédito, é uma empresa que está passando por um momento de consolidação de dívida. Então, é esse tipo de coisa que a gente leva em consideração, né? A gente estava preferindo ir, sim, por um caminho de exposição à atividade econômica, mas de uma forma um pouco mais conservadora, devido à nossa visão aí de momento de ciclo. E vocês acreditam que esse desenho vai permanecer? Como é que está esse otimismo controlado a respeito de macro Brasil? A gente não mudou a nossa opinião, né? A gente teve essa reversão na perspectiva de corte de juros ao longo desses últimos mês e meio, que a gente acredita que também tem tudo para se reverter novamente ao longo dos próximos meses, se a gente tiver um news flow mais positivo em relação à inflação, se a gente tiver um Fed se mostrando mais leniente. Então, é muito difícil a gente prever como é que vai ser o curtíssimo prazo ali, né? Especialmente a nível macroeconômico. Mas a gente acredita que seja, sim, adequada a manutenção de uma exposição à atividade econômica Brasil. Estamos preferindo ainda não ir para setores muito agressivos, ou empresas que estejam com endividamento muito alavancado. É claro que isso depende da preferência do cliente, mas, em linhas gerais, a nossa recomendação está de exposição à atividade econômica Brasil via instrumentos menos voláteis, como, por exemplo, o varejo de alimentos, que eu mencionei aqui, Assaí, como, por exemplo, saúde. Saúde é um setor que, apesar de estar tendo sua lucratividade posta em xeque, um momento de competição um pouco mais elevado com a entrada do Bradesco de uma forma mais contundente, é um setor que a gente vê ainda como um setor com um negócio razoavelmente estável aí, né? Um negócio bem posicionado e é um dos veículos que a gente gosta bastante para a exposição à atividade econômica do Brasil. A gente tem um cenário, uma coisa que é importantíssima de entender para quem vem chegando na operação de mercado de capitais. Primeira coisa, né? Quando a gente fala em exposição a juros, olha, juros vai cair. Vê se está precificado na curva, isso não adianta. A questão é se ele vai cair mais rápido ou mais devagar do que o que a curva desenha. Então, esse é o primeiro aprendizado de efeitos secundários, né? E uma outra coisa, que é o que se discutia, que o Fed foi muito resistente a cair juros lá atrás, e depois se mostrou pertinente, a inflação está no lugar, mas eu não sei por quê. Não saber por quê já é suficiente para dar uma segurada, porque se você for pego no contrapé, é muito pior, né? E o que a gente teve um pouco aqui também a gente conseguiu, inflação tá bem comportada, muito com juros também, etc. Mas a gente tinha uma meta fiscal, nem foi tão... o pessoal criticava de ser um pouco audaciosa demais, eu nem diria que foi tão audaciosa, mas acho que o ponto era a fragilidade dos porquês. Então, quando a gente tem os porquês claros, a gente consegue monitorar o impacto de determinados pontos no que a gente projetou. Então, olha, eu vou bater a meta porque eu vou aprovar o imposto tal. Conforme ele não é aprovado, você consegue ajustar suas expectativas. Quanto mais turvo ao porquê, mais difícil analisar as alterações. E, consequentemente, você tem que jogar isso para o prêmio de risco. É igual quando você vai modelar lá a companhia,
se você não consegue ter clareza na tira, ela sempre vai ser jogada para cima, nunca para baixo. E passando um pouco por esses pontos de discussão, queria comentar um pouco, explorar um pouco sua própria bagagem de dia a dia. Como é que é essa conversa com os investidores, né? Como vocês levam essas informações para os investidores para que eles consigam também tomar sua decisão de maneira eficiente? Olha, a gente é uma casa de pessoa física, né? Então é muito conversa com o investidor mesmo, muitas vezes também com o assessor. E o investimento em bolsa, ele é visto ainda como um investimento muito oportunístico, né? Muito levando em consideração a performance de curto prazo. Então, vamos supor assim, uma ação que tenha com performance de 2 meses, 3 meses de alta muito expressiva, geralmente vai ser uma ação que o investidor vai estar muito interessado, né? Assim, o que a gente acha que faria mais sentido para o investidor de varejo seria uma concepção de portfólio equilibrada e que levasse em consideração um aporte recorrente, né, para você pegar um preço médio, ao invés de ficar tentando acertar o timing do mercado, que é mais difícil para o investidor individual, e uma consistência, né, no seu investimento. Isso é o que a gente acha que é mais adequado, que a gente tenta levar para os clientes. Mas a gente, evidentemente, que responde esses questionamentos, né, e dá a nossa opinião acerca de se as empresas estão caras, se estão baratas, se a gente acha que vai ter um upside no curto prazo, se a gente acha que tem alguma oportunidade para investimento no curtíssimo prazo, uma operação estruturada que o investidor deseje entrar. Então, a gente está sempre preocupado com servir a demanda, recomendando, né, aconselhando, mas pondo em primeiro lugar o desejo do cliente, com certeza. E nessa, naturalmente, de ouvir o cliente, querendo ou não, a carteira vai ser dele. Tem um viés de proximidade do cliente. Você comentou de o cliente chamar a atenção àquela ação que teve um desempenho recente positivo. Tem esse efeito com ações de empresas que, eventualmente, ele tem algum contato, consuma, está próximo de alguma forma? É bem comum a gente observar um interesse por empresas que estão mais no dia a dia, né, do investidor. Tem algumas empresas que elas não têm uma dificuldade de explicar o seu negócio para o mercado, às vezes não só para o investidor varejo, mas como para o investidor institucional também, por serem, por exemplo, únicas no seu setor. Então, é muito fácil explicar varejo vestuário, que a gente tem 20 empresas na bolsa, e você consegue comparar uma com a outra, ver qual que tem a margem melhor, a margem pior. Mas quando a empresa é única no seu setor, como por exemplo a Ambipar é única no seu setor, a gente não tem nenhuma outra empresa de environmental response no Brasil aberta em bolsa, fica mais difícil, porque você não tem uma comparação. Ou então uma empresa com um core business que é de uma explicação complicada, como por exemplo a CSU, que é uma empresa que a gente é bem próximo. Então é uma empresa que é uma excelente empresa, com a geração de caixa satisfatória, com um crescimento muito bom, que está num momento excelente, mas é uma empresa que, primeiro, tem pouca liquidez no mercado, então ela não consegue oferecer oportunidade para investidores institucionais grandes, né? E, segundo, é uma empresa que tem um negócio que é de difícil entendimento, né? Que é prestação de serviço de infraestrutura para cartão de crédito. Então, é um negócio que é difícil de a pessoa entender o que exatamente que ela faz e como é que ela vai crescer, o que acaba prejudicando ela, né, na obtenção aí de investimentos e na melhora do múltiplo, por mais que o negócio super justifique um múltiplo melhor. Não, sem dúvida. Eu estive com o Carlos Eduardo lá recentemente, e o Pedro também deve vir aqui o programa em breve, então em breve a gente traz a CSU justamente para tentar explicar um pouco disso. Tem empresas de fato que, e aí do pessoal da CVM, não é recomendação de compra, mas o ponto não é nem se a empresa está barata ou não, mas é que o público precisa conhecer aquela atividade para destrinchar um pouco mais. Tem problemas, essa questão da liquidez é uma questão do ovo e da galinha, né? A gente tem um caso clássico na Bolsa hoje, que é o caso de Cruzeiro do Sul. Né? Cruzeiro do Sul, ela tem um múltiplo muito menor que dos pares, uma empresa com operacional ali adequado, mas ela tem um free float minúsculo. Só que nenhum dos principais acionistas, nem o fundo, nem a família fundadora,
querem se livrar dos papéis a esse múltiplo. Só que se ninguém vende o papel, o múltiplo continua baixo. Só que aí também ninguém quer recomprar os papéis. Então você fica num ponto de inflexão em que a empresa fica mecanicamente descontada. E não dá nem para falar, reforçando na recomendação de compra, não dá nem para falar, compra, porque depois o preço vai subir, que assim, sabe, pode ser que fique assim por resto da vida. Tem Frio 3, né, que agora está passando por uma reestruturação de capital. Frio 3 tinha 7% de free float. Basicamente vendia ação quando tinha que fazer recompra para pagar a diretoria, né? Fazer o programa de stock option. Não negocia. Então como é que você anda preço? O que vai fazer preço dessa estrutura, né? É importante a gente salientar que a falta de liquidez não... ela até leva a preços menores, mas até certo ponto, né? Então, quando a gente tem uma disparidade de preço-valor que seja gritante, a gente vai ter solavanco no preço e vamos ter uma volatilidade mais alta, né? Em função do... Como a ação tem pouca liquidez, o investidor que queira entrar vai ter que pagar um preço muito descolado do último preço que foi praticado anteriormente para você conseguir fazer as aquisições necessárias. Então, se você quer comprar X milhões de reais de uma empresa que não tem liquidez, você vai ter que ofertar 10%, 15% acima do preço praticado no dia anterior e você causa volatilidade. Então, o desconto ele vai até certo ponto, né? A gente observa a liquidez muito mais como um mecanismo de volatilidade. Pouca liquidez é muita volatilidade. E exatamente como você mencionou, né? A liquidez também é uma questão que é determinada pela por escolhas estratégicas da companhia, né? Se a empresa não quer fazer uma mega fusão e aquisição, como por exemplo a Enalta e 3R, a gente vai ter aí na Enalta com 3R um aumento brutal da liquidez, que a empresa vai passar a ter 15 bilhões de reais de valor de mercado. Então, se a empresa, a gestão da empresa não pretende fazer uma emissão nova, não pretende fazer uma aquisição, pretende manter um crescimento razoável, às vezes é a decisão mais adequada para a companhia, para o momento de mercado da companhia. Mas tem essa consequência de você manter uma liquidez baixa, o que não é ruim, né? Você tem que ver as outras opções, né? Então, o que você preferiria como um acionista que não é um acionista trader, que não está disposto a vender a empresa para a semana que vem, mas é um acionista que quer carregar por 18, 24, 36 meses uma posição? Você preferiria que a companhia tomasse uma decisão estratégica errada, que fosse destruir valor só para aumentar a liquidez, ou o contrário, né? Então, geralmente a resposta é para o contrário. Mas ainda assim a gente tem casos em que a empresa tomou decisões que às vezes não foram ótimas do ponto de vista empresarial, mas a gente teve grandes fusões que aumentaram a liquidez, às vezes a companhia conseguiu fazer 2 ou 3 fusões, ter aquisições grandes, a melhorar a liquidez, melhorar o tamanho, chamar a atenção e ser adquirida por um terceiro, muitas vezes estrangeiro, né? Um caso, por exemplo, da Sinqia. Então, depende muito da estratégia da companhia, né? Não é uma decisão... A liquidez ela é uma consequência de várias outras decisões que às vezes não tem a ver com o mercado, né? Tem a ver com o negócio da companhia mesmo. E dessa linha da liquidez, querendo ou não, a gente está falando de fluxo de caixa ao acionista. Você trouxe uma visão muito interessante do dividendo como decisão de estrutura de capital, que achei sem razão de ser, mas é pouco comum de levar essa discussão quando a gente conversa com analistas de mercado mesmo. E aí eu queria aproveitar para permear um pouco dessa provocação. Como é que vocês levam em consideração dividendo na hora de fazer essas análises? O dividendo importa na hora de compor a carteira? Na hora de compor a carteira de dividendo, com certeza. Mas se você for parar para levar em consideração o dividendo como uma componente de se a empresa é um investimento atrativo ou não, de uma forma mais genérica, não, a gente não leva em consideração isso, porque o dividendo, como eu mencionei, né, é uma decisão de alocação de capital. Então,
às vezes a empresa, ao não pagar dividendo, ela não precisa fazer uma emissão de ações para suprir a sua necessidade de investimento. Às vezes ela não precisa tomar endividamento a mais, às vezes ela está olhando o mercado de dívida, está achando tudo muito caro. Então, será que faz sentido a empresa pagar 200 milhões de reais de dividendo para daqui a 3 meses ela precisar fazer uma captação de 200 milhões de reais, porque ela precisa do recurso para fazer um investimento, para suprir o seu plano de crescimento, para fazer frente a uma despesa específica? Então, são decisões que são tomadas em conjunto, né? A empresa precisa de um determinado caixa ali para funcionar, para tocar o seu plano de investimento, e de onde ela vai tirar esse caixa é uma decisão que cabe ao CFO, cabe à gerência de finanças e tem que ser tomada de acordo com o que seja melhor do ponto de vista financeiro, né? Então, se a gente tem uma situação de endividamento que é muito elevado, então que a gente está com o mercado de dívida muito complicado, como por exemplo o início do ano passado com a da Americanas, então a empresa vai optar por não tomar dívida. Se a gente tem um cenário de múltiplo muito baixo, a empresa vai optar por não emitir ações. Então é uma decisão de negócio mesmo, né? Não é uma decisão que, ou pelo menos não deveria ser uma decisão que é tomada para satisfazer o investidor, né? Maravilha, por excelente resposta. Se você me permitir, vou deixar essa pergunta como corte do programa. Gostei muito da sua visão, da sua análise sobre o tema. E agora, infelizmente, a gente vai caminhando já para o final, mas eu queria pedir para que você comentasse um pouco, né, a posição você comentou da hora com essa casa para pessoa física, vocês terem esse contato direto, comentar um pouco da sua atividade, deixa naturalmente seus canais de contato, quem quiser seguir a carteira de recomendado de vocês, quiser operar com vocês, como pode acessar a Orama e outros canais de conteúdos que eu sei que vocês criam e geram muito material interessante. Por favor, o espaço é seu, Phil. A gente na Orama, a gente é uma corretora voltada para pessoa física, né? Então a gente tem uma comunicação muito direta. Tem um canal no YouTube que é bem bacana, recomendamos o nosso canal do YouTube, Orama TV. E o nosso outro canal de comunicação com o investidor é o nosso site de análise, né? Que é onde a gente publica não só as nossas análises de ações, que sou eu responsável, mas também nossas análises de fundos imobiliários, de renda fixa privada, de cenário macro. Então, é um veículo que a gente gosta bastante e trabalha bastante para entregar para vocês, que é o análise.orama.com.br. Então, esse é o nosso portal de análise que o nosso trabalho conjunto do Research da Orama tem o prazer aí de entregar para o nosso cliente. Então, tem as redes sociais também aí para quem quiser seguir? A rede social da casa é o Orama TV do YouTube, que é o que a gente trabalha mais. E a minha rede social é mais privada do que de trabalho mesmo, que é o Calls do Phil, mas ainda de vez em quando eu coloco lá uma perspectiva ou outra sobre ações. Maravilha, Phil. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo papo e muito obrigado por compartilhar um pouco dessa visão aqui conosco. Maravilha, o prazer é todo meu, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Phil, muito obrigado à Orama Investimentos por ceder aqui a participação do Phil no programa de hoje e muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a BBC News e a Com Dinheiro para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, seja conversando com grandes gestores, grandes participantes de mercados, órgãos reguladores ou empreendedores que estão pensando no próximo IPO. A ideia é de fato trazer essas ideias para que você pense fora da caixa aqui com as nossas tradicionais perguntas difíceis. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, sobre como ela pode ajudar você na tomada de decisão de investimentos, no acompanhamento dos seus investimentos ou da sua carteira, seja sua pessoal, seja pessoa física, seja como investidor institucional, não deixe de visitar o nosso site www.comdinheiro.com.br e é sempre bom também ouvir a nossa audiência. Então, mande sua dúvida, seu comentário, sua sugestão, sua nota, inclusive recomendação que você quer ver aqui conosco no Você com Dinheiro, mande lá pra gente em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima.